Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de ensino religioso. A aula de ensino religioso, aula magna de ensino religioso, aula das aulas, aula Nobel de ensino religioso. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Um abraço carinhoso aos polos, alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, que acompanham a nossa aula nesse exato momento e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Olha só, querido aluno, querida aluna, princípios e valores éticos nas tradições religiosas orientais. Estamos dando sequência a uma série de aulas sobre a ética nas tradições religiosas. Até a aula passada, nós vimos a ética ocidental, especialmente nas religiões judaísmo, cristianismo, islamismo e o espiritismo. Religiões que são hegemônicas, ou seja, que são bem difundidas no mundo ocidental. Hoje, nós iremos para o outro planeta Terra, que é o mundo oriental. Uma outra visão de mundo, de humanidade, de religiosidade e também de ética. Nossos objetivos: reconhecer na doutrina e escrituras das tradições religiosas orientais ensinamentos relacionados à moral e à ética, e conhecer a forma como é vivenciada na prática a dimensão ética das tradições religiosas orientais, avanços, desafios e limites. Vem comigo, vamos iniciar recordando a aula anterior, corrigindo a nossa atividade. A aula anterior, recordamos muito bem, foi sobre o espiritismo kardecista, e a primeira questão diz: qual é a principal virtude, qualidade, valor humano segundo o espiritismo? É a fidelidade? É a caridade? É o bom humor? É a temperança? A resposta certa é caridade. Bom dia, Patrícia Santos. Aquele abraço carinhoso. A caridade, ela alivia o karma e assegura uma reencarnação favorável. Você continua o seu processo evolutivo, não estaciona se você praticar a caridade, porque no espiritismo não há regressão, você não pode piorar. A pessoa só pode ou melhorar ou estacionar, tá bom? Aqui a nossa nota para quem acertou é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela, comemora. Vem comigo, segunda. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Como seria o caráter de uma pessoa que pratica a justiça integralmente? A resposta: o do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, que era o verdadeiro justo,
porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Segundo o trecho do livro dos Espíritos acima, quem é o modelo de caridade no Espiritismo? Muito fácil, foi citado normalmente Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo de pessoa humana. Se você seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, você assegura a sua evolução. Para aquele que acertou, um 10 com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela, pode comemorar. Ética no mundo oriental, karma e dharma. Antes de darmos prosseguimento, olha aqui esse desenho. Esse desenho aqui na ponta, ele exemplifica bem algo que os orientais acreditam que é a lei do retorno. Tudo o que você faz volta para você, sejam ações boas ou sejam ações más. Eu tenho 46 anos, certo? E posso afirmar para vocês, mais jovens que me assistem, a lei do retorno existe. Muito cuidado com suas ações. Ações boas provocam reações boas, ações más retornam para a gente. Acompanhe o noticiário hoje pela manhã, que vocês vão compreender o que o professor Marciano está dizendo, tá bom? Religiões orientais, visão geral. Turma, alguns exemplos de religiões orientais: hinduísmo, budismo, shintoísmo, confucionismo e outras tradições religiosas. Nós vamos focar em nossa aula, em nossa série de aulas sobre o mundo oriental, basicamente essas 5 tradições religiosas do Oriente. O oriental, ele tem uma visão diferente de história do ocidental. Nós, ocidentais, a gente vê a história como se fosse uma linha reta. Aqui tem o começo do mundo, aqui tem o presente e aqui tem o fim. Quando um ocidental vai contar um pouco sobre a sua história, ele fala assim: eu nasci em 1980, em 1981 eu fui batizado, em 1987 eu estava na escola, em 1990 aconteceu isso, em 2002 aconteceu aquilo. O ocidental ele vai contando como se fosse uma linha reta, a sua vida é uma linha reta. O oriental, ele tem uma outra visão sobre história. É uma visão cíclica. O que isso quer dizer? Que a nossa vida é um ciclo, é um círculo, certo? Criação e fim do mundo são a mesma coisa. Quando o mundo termina, um outro mundo recomeça, um novo ciclo recomeça. E a história se repete num ciclo eterno. O mundo dura de eternidade a eternidade. Então, para o oriental, essa ideia de fim do mundo, ela é um pouco estranha, porque para ele o fim é um novo começo. Quando nós estudarmos o hinduísmo, na próxima aula, vamos ver o Deus Shiva. O Deus Shiva é um Deus que destrói o mundo para que outro Deus possa reconstruir, e isso vai acontecendo indefinidamente pelos séculos sem fim. Bom, a relação com Deus para o oriental também é diferente da relação com Deus para o ocidental. O ocidental, ele tem diante de si um tabu, uma proibição, que fica bem clara na Bíblia quando Adão e Eva são expulsos do paraíso ou quando os homens constroem a Torre de Babel. Adão e Eva são expulsos do paraíso porque querem se tornar deuses, iguais a Deus, comendo o fruto da árvore proibida. A Torre de Babel é destruída porque os seres humanos querem chegar até Deus, o que é proibido. O ser humano não pode ser igual a Deus. Essa união, ela não é viável, segundo a visão ocidental.
O oriental tem uma visão oposta. A união com Deus não só é desejada, como é possível. O oriental busca a iluminação. O que é a iluminação? É o retorno à alma universal. Nós somos gotas de água num rio que está retornando para o oceano, para voltar a compor o oceano. A morte, o final do ciclo das reencarnações é o retorno ao oceano, o retorno a Deus. Os seres humanos no mundo ocidental ainda se acreditam numa outra realidade, que é o paraíso ou o inferno. Bom, tendo em vista que a visão de história para os orientais é cíclica, a melhor resposta para a morte, aquela que mais se encaixa nessa visão, é a reencarnação. Ou seja, quando você morre, a vida recomeça noutra existência. Nunca haverá um fim, a não ser que você alcance a iluminação e barre, quebre a longa série de renascimentos, porque nós estamos presos a uma série de renascimentos segundo o mundo oriental. E só existe um jeito de alcançar a salvação, que é libertar-se do ciclo eterno da reencarnação e da lei do karma, que é a lei que nos aprisiona a esse ciclo eterno de renascimentos. O que isso quer dizer na prática? Na prática é o seguinte, olha só. Aqui o ser humano nasce. Ele morre. Ele renasce. Ele morre. Ele renasce. E assim por diante. Percebem? É um ciclo eterno e cansativo. Por quê? Porque nesse ciclo aqui está atuando a lei do karma. A lei do karma é a lei do retorno. Tudo de mal que você faz lhe prende nesse mundo. Você fica preso a esse mundo. Como eu alcanço a salvação? Eu vou ter uma vida digna para que eu não tenha mais nenhum karma a ser pago e eu possa, enfim, quebrar esse ciclo eterno de renascimentos. Com relação à ética, o oriental ele tem uma outra visão do mundo, uma visão da passividade e fuga do mundo. O ocidental ele é mais militante, o ocidental ele quer mudar o mundo com sua força, com suas ações, com seu jeito de ser. O oriental diz o seguinte, não, em vez de mudar o mundo, eu vou mudar a mim mesmo, e quando eu mudo a mim mesmo, eu mudo o mundo inteiro, percebe? O ocidental ele quer mudar, ele quer fazer as coisas, ele quer fazer acontecer. O oriental ele quer primeiro mudar a própria pessoa e a partir de mudanças de pessoas, o mundo mudar. São dois caminhos legítimos de mudança do mundo e, além disso, o oriental busca o equilíbrio e a harmonia com o cosmos, com a natureza, com o nosso mundo, tá bom? Essa é a visão de mundo oriental. Vamos agora passar para a questão ética. Turma, a noção de ética no mundo oriental, ela está muito marcada pelos conceitos de karma e dharma. Olha aqui mais uma vez aquele desenho que eu destaquei no início da aula. Tudo que você faz retorna para você. É a lei do retorno. Só que é o seguinte, além da lei do retorno acontecer durante a vida, acontece, querido aluno. Acontece, querida aluna. A vida é um eco. Se você não está gostando da sua vida hoje, pense no que você fez ontem, nas suas escolhas, nas suas opções. E, segundo o oriental, além da lei do retorno acontecer nessa vida, ela vai acontecer após a morte, noutras existências, tá bom? O karma. Todas as ações têm consequências que vão surgir após a morte, noutra existência. O oriental,
ele não pensa, o oriental, ele não pensa como o ocidental, como, por exemplo, o espiritismo. Para o espiritismo, na aula passada a gente viu, a pessoa nunca regride. Ou ela cresce, ou ela estaciona, não é? Cresce, estaciona, cresce, estaciona. O oriental não, você pode crescer e pode cair. Você pode cair. Você pode ter uma vida, uma próxima vida pior do que a vida atual. Por quê? Porque o que a pessoa experimenta nessa vida, em termos de riqueza ou pobreza, alegria ou tristeza, é resultado de suas ações numa vida anterior. Bem feito, castigo. Não. Essa é mais uma diferença entre o oriental e o ocidental. O ocidental, ele tem muito claro na sua mente castigo e punição, né? Fazer o bem e recompensa, fazer o mal e castigo. Não. O karma, ele não é uma punição pelas más ações ou uma recompensa pelas boas ações. É uma lei natural. Naturalmente você vai, certo, construindo a sua próxima existência. Por isso que o oriental, ele procura ter uma conduta moral que lhe garanta viver melhor noutra vida, certo? Ele vai viver bem essa vida, não com medo do castigo, certo? Mas preparando uma vida melhor noutra existência. É uma lei natural, não tem um julgamento, você morre, aparece diante do juiz, e o juiz diz, vida ruim, agiu errado, próxima vida ruim. Não, isso acontece naturalmente. Outro conceito muito importante para os orientais com relação à ética é o conceito de Dharma. Dharma tem várias traduções, certo? Aqui vamos usar a tradução Dharma como caminho. O caminho moral que cada pessoa deve seguir. Veja bem, uma vez definida qual vai ser a sua próxima vida, aí você retorna a esse mundo, você assume um Dharma, um caminho que você deve trilhar. Existe um Dharma para cada tipo de pessoa e cabe a cada um viver conforme o seu Dharma. Claro, sempre pensando em melhorar, tá bom? Então, Karma, lei do retorno, Dharma, né, o teu destino, né? Destino não é uma boa palavra, não é uma palavra boa. O teu caminho, o caminho que você deve seguir neste mundo, tá bom? Bom, vamos agora falar sobre algumas religiões, a dimensão ética de algumas religiões, somente apresentar, porque nas próximas aulas a gente vai ver com cuidado cada uma dessas religiões, tá certo? Vamos começar falando sobre o budismo, sendo que numa próxima aula a gente vai aprofundar essa dimensão ética do budismo. Vou só apresentar alguns aspectos éticos de algumas religiões. Budismo. Budismo, uma religião oriental. A sua origem é a Índia. A origem é na Índia. Por quê? Porque o seu fundador, Siddhartha Gautama, era um príncipe da Índia que decidiu abandonar a sua vida de luxo. Essa história eu vou contar com mais detalhe para vocês na aula sobre o budismo, porque para mim há duas histórias religiosas que me encantam. É a história religiosa de Siddhartha Gautama e a história de José da Bíblia. São histórias que me encantam, as minhas duas prediletas, e eu gosto de contar a história de Siddhartha Gautama, tá? Ele abandonou a sua vida de luxo em busca de uma maneira de dominar o sofrimento humano, porque ele descobriu na sua experiência de vida que a vida humana é uma vida de sofrimento. A gente sofre ao nascer, a gente sofre ao viver, a gente sofre ao adoecer, a gente sofre ao morrer. E ele iniciou uma jornada pessoal
em busca de uma forma de dominar, acabar com o sofrimento, e ele teve êxito nessa jornada ao alcançar uma experiência religiosa chamada Nirvana, na qual ele se tornou o Buda, o iluminado. A doutrina do budismo fala o seguinte: resposta para a morte, a reencarnação, é uma religião oriental, crê na reencarnação como resposta para a morte, é uma religião não teísta, ela ignora a existência de Deus, o centro da doutrina budista é o ser humano. Com isso não quer dizer que o budista é ateu. Ele não diz que Deus não existe, ele apenas vive, certo, focado no ser humano, na existência humana. A lei do karma, que nós já conhecemos, o budista, por crer na reencarnação, crê na lei do karma. O tipo de vida em que o indivíduo vai renascer depende de suas ações em vidas anteriores. E o nirvana, o fim do sofrimento humano, é quando você quebra, você interrompe a série de renascimentos. É um estado em que o karma foi esgotado e a lei do renascimento foi, rompida. Eu não preciso mais nascer, ou melhor, não preciso mais renascer, já alcancei a iluminação. O nirvana, né, a possibilidade de encontrar o nirvana é maior após a nossa morte, mas Buda encontrou ainda em vida, tá bom? Continuando, turma. Bom, com relação à dimensão ética no budismo, nós vamos destacar, o nobre caminho óctuplo, o nobre caminho das 8 práticas, e dentre esse nobre caminho tem 3 práticas que formam a dimensão ética, o núcleo ético do budismo. Bom, o nobre caminho óctuplo, o que é? É um estilo de vida que pode levar a bons renascimentos que mais tarde vão possibilitar o encontro da iluminação do nirvana. O que isso quer dizer? Se eu seguir esses 8 ensinamentos, eu vou alcançar o nirvana, certo? No futuro, após a minha morte, tá bom? Os budistas acreditam que a capacidade de atingir a iluminação existe dentro de todos desde o nascimento. Turma, se você praticar o caminho das 8 vias, o ser humano estará no caminho para a iluminação. Quais são elas? Olha só, na aula sobre budismo eu vou falar sobre cada uma, está bem? Perfeita compreensão do mundo. Perfeita aspiração. Aspiração aqui, sinônimo de desejo, né? Um perfeito desejo, um perfeito ideal de vida. Perfeita fala. Perfeita conduta. Perfeito trabalho. Perfeito esforço. Perfeita atenção. Perfeita contemplação. São as 8 práticas do budismo para a pessoa alcançar a iluminação. Dentre essas 8 práticas, 3 formam o núcleo ético, a orientação de comportamento do budista, que são a perfeita fala, a perfeita conduta e o perfeito trabalho. Vamos ver cada uma separadamente. O que é a perfeita fala? Turma, se há um órgão humano que nos leva a pecar, que nos leva a errar, fazer coisas erradas, coisas que nós arrependemos profundamente, é a nossa língua. A nossa língua olha
às vezes funciona como um chicote. Uma vez eu estava assistindo uma comunhão, uma fila de comunhão numa missa católica. E aí eu percebi que os católicos eles recebem a hóstia consagrada assim, não é? Tem um gesto litúrgico. Mas algumas pessoas elas vão logo direto, né, a hóstia na língua. E aí eu achei super curioso. E eu perguntei para uma amiga minha católica, depois da comunhão, por que ela não recebia a hóstia consagrada na mão. E ela me disse, não, porque eu não sou digna de receber na mão, porque minha mão peca demais. Eu falei para ele, tua língua não peca nada, né? Se tem um órgão que é impuro, é a nossa língua. E o budista fala nisso, né? Evitar que nós criemos karma negativo pela palavra. Eu acho que eu acabei de criar um karma negativo agora. Quando eu falei da minha amiga católica. Tá? Gente, evitar um karma negativo por meio de palavras destemperadas. O budista, ele deve sempre falar a verdade e ser compassivo, ou seja, ter compaixão na sua comunicação. Além disso, o budista deve evitar a mentira. A mentira cria karma negativo. A difamação, né? Falar mal de alguém, também cria karma negativo. Palavras ásperas. Às vezes eu acompanho alguns canais de YouTube e a proposta do canal é até interessante, muito, né, muito importante, relevante, mas eu deixo de assistir porque a pessoa fala palavrão demais. Eu não sei qual é o que tem na mente de algumas pessoas que acham que um bom comunicador é aquele que fala muitos palavrões. Então, tem alguns canais que a proposta é interessante. Ontem mesmo estava assistindo. Tentei assistir um canal do YouTube que o rapaz faz uma análise científica de alguns, né, alguns programas de TV, de alguns canais de YouTube também. E ele estava criticando um canal de YouTube que eu acompanhava, que era o Metaforando, que é uma pessoa que faz linguagem, né, estudo da linguagem corporal das pessoas. Ele estava mostrando que, pelo menos a visão dele, que era uma farsa. Era um vídeo de meia hora. Era interessante o ponto de vista dele, as críticas muito fundamentadas. Mas eu parei de assistir o vídeo dele com 8 minutos, porque era muito palavrão. Ele falava um palavrão a cada 2, 3 frases. Aí eu disse, não, na minha casa tem crianças, eu não vou assistir um vídeo desse. Então, percebe? Turma, você para ser um bom comunicador não significa que tem que falar palavrão, tá certo? Você que é jovem. Tem muito youtuber, tem muito digital influencer, não é? Comunicador de internet que fala palavrão demais. Isso não é ser um bom comunicador, está bem? Olha só como o professor Marciano se comunica com vocês, tá certo? Então, palavras ásperas, tagarelice, falar demais, não é? Já dizia Renato Russo, fala demais por não ter nada a dizer. Falar em tom alto, também aqui falar em tom alto é um problema meu. Né? Você quando fala em tom alto, você também gera karma negativo. Fala mais baixo. Tá, turma. Outro ensinamento, comportamento para o budista é a perfeita conduta. O perfeito comportamento. Nesse ponto aqui, nós vamos estudar que há 5 formas, né, 5 mandamentos do budista de como ele deve se comportar, não mentir, não praticar sexo ilícito, não usar drogas e assim por diante. Em nossa aula sobre o budismo, eu vou falar sobre esses 5 mandamentos. A perfeita conduta está ligada ao quinto, né, à quinta prática, que é o perfeito trabalho. O que é o perfeito trabalho? Você tem que trabalhar em algo que não lhe envergonhe. Evitar uma vida que lhe envergonhe. Para o budista, evitar uma vida que lhe envergonhe é não ter um trabalho que contradiga a doutrina budista. Ora, a perfeita conduta diz não matar. Você não deve trabalhar
num emprego que te leve a matar, mesmo que seja, certo, algo permitido por lei, como, por exemplo, um policial. Não mentir, não ter uma vida sexual ilícita, não usar drogas. O teu trabalho não pode te levar a esse tipo de comportamento, senão você não está cumprindo essa quinta orientação, que é o perfeito trabalho. Ter um trabalho que esteja ok com o que você acredita. Nesse ponto, o budismo é um ensinamento que outras religiões não possuem. Pelo menos agora aqui, nesse momento de cabeça, não lembro de nenhuma religião que diga que você deve procurar um emprego que não contradiga, certo, a sua fé, tá bom? Não mentir é não mentir. Não matar é não matar. O tema da nossa próxima aula vai ser hinduísmo, tá certo? Eu vou trazer para vocês uma visão sobre o hinduísmo que nós iremos aprofundar na nossa próxima aula, tá bom? Então vem comigo, ó. Turma, hinduísmo é a religião mais antiga do mundo. Pelo menos a religião, né, mais antiga da história humana, e tem registros mais antigos. Por quê? Porque ela é fundamentada num livro sagrado chamado Vedas, que é o livro sagrado mais antigo da humanidade. Nós não temos aqui uma datação correta do Vedas, mas pode ser de 10, 30 mil anos atrás. Mais antigo que isso, só aquela civilização da Amazônia. 400 milhões, como é Rabanatá, Ratanabá, sei lá. Como é que a pessoa fala que tem uma civilização na Amazônia há 400 milhões de anos atrás? E gente que acredita nisso, né? Gente, há 400 milhões de anos atrás, na Amazônia, só tinha plantação rasteira e inseto. É só estudar antropologia que você vai saber um pouco sobre a evolução do planeta. Aí dizer que tinha uma civilização há 400 milhões de anos atrás é muita desonestidade intelectual, tá certo? Bom, o dado mais antigo são os Vedas, tá certo? O hinduísmo surgiu na Índia, na região do Vale do Indo. Essas comunidades que moravam naquela região, elas organizaram o sistema religioso mais antigo da humanidade, né? Conhecido pelo menos, que é o hinduísmo. Agora temos uma observação a fazer, que pouca gente sabe. Esse nome hinduísmo é uma criação dos ingleses. A Índia, durante muito tempo, foi colônia da Inglaterra. Gente, para cada país rico, há uma série de colônias que foram exploradas. Não pense, está bem, que o país alcançou a riqueza porque Deus abençoou aquele país ou porque as pessoas naquele país edificaram um país desenvolvido. Balela! Para cada país rico que você vê no mundo, tem um país que é explorado. Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra. Você for atrás, ou eles exploraram antigas colônias, ou hoje exploram países pobres, tá bom? Certo? Não caia nessa ideia de que Deus abençoou esta ou aquela nação. Então, durante algum tempo, os ingleses, eles fizeram da Índia uma colônia. A Índia não podia produzir roupas, tinha que comprar roupa dos ingleses. A Índia não podia produzir sal, outros produtos. A Índia exportava para a Inglaterra a matéria-prima e os ingleses devolviam produtos industrializados. A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. Claro, não é? Ela assegurou que alguns países comprassem os seus produtos, ela prosperou. Então, a Índia só conseguiu a sua independência graças a um esforço, né, muito grande, liderado por Mahatma Gandhi, que, dentre algumas de suas ações, por exemplo, ele pregou o Satyagraha, a firmeza e a não violência. Bom, os ingleses chamavam essa religião de hinduísmo, mas o nome eterno da religião é esse aqui, ó. Sanatana
dharma, eterno dever ou eterno caminho, percebe? É uma religião que se coloca como eterna. Ela não tem fundador. Você não encontra um fundador para o hinduísmo, tá? Resposta para a morte. Transmigração da alma. O que é isso? É uma reencarnação. Só que é uma reencarnação que prevê, por exemplo, a mudança de essência da pessoa. O que isso quer dizer, professor? Você pode hoje, nessa vida, ser um ser humano e, de acordo com o seu karma, se for muito negativo, voltar noutra vida como um animal. Um amigo meu que é hindu, ele costuma falar assim, não sei se ele estava falando comigo sério ou ele estava tirando uma comigo, mas ele falou assim, por exemplo, Marciano, uma pessoa que é fisiculturista na academia, que quer, né, cuida do músculo, ficar assim, não é? Na outra vida ele volta como árvore, porque aí é o sonho dele realizado. Não sei se ele falou sério ou estava tirando onda comigo, mas faz sentido, não é? Finalmente você conseguiu o que você queria, que é exibir toda, né, a sua robustez, tá? Ideia de Deus, politeísmo, os hindus acreditam em vários deuses. Tem 3 deuses principais, que é, olha só, Brahma, Shiva e Vishnu. Daqui a pouco nós veremos, na próxima aula, cada um desses deuses, perdão. O primeiro é Brahma, o segundo é Vishnu, o terceiro é Shiva, tá bom? Por que Brahma? Aqui porque tem as 4 faces, não é? Que é a onipotência. Criador, conservador, destruidor. Mas Shiva destrói para que Brahma reconstrua, tá certo? Princípio ético, que veremos com mais detalhes na próxima aula, a não violência. Não é não matar. Não matar é apenas uma fração da não violência. É abrir mão de todo e qualquer gesto que possa ser violento, porque a violência gera karma negativo. Turma, no hinduísmo, a gente tem aqui uma questão importante que é o sistema de castas. O que é sistema de castas? Veja bem, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele está fazendo uma contagem da população e fazendo algumas perguntas para traçar um perfil da população brasileira. Uma dessas perguntas está relacionada ao perfil econômico. Quantos brasileiros são da classe alta, da classe média e da classe pobre, não é? Quantos são classe alta, quantos são classe média, quantos são classe pobre. No entanto, o IBGE, ele faz mais divisões, né? Classe média, classe alta, classe média alta, classe média baixa, né? Classe pobre alta, faz uma série de divisões de classe. Então, ficaria mais ou menos assim, né? Classe alta, média alta, classe média, baixa, classe baixa, e assim por diante, tá bom? No Brasil, pelo menos teoricamente, uma pessoa que é da classe baixa, ela pode ascender até a classe alta. Ela pode, por exemplo, descobrir que é herdeira de algum milionário burguês brasileiro. Ou pode ganhar na loteria, certo? Então, nós temos uma mobilidade de classes. Inclusive você pode ser rico e de repente perder tudo e cair para a classe baixa, tá bom? Há um movimento de classes no Brasil. O sistema de castas, ele é mais ou menos esse sistema de classes sociais. Porém, essas classes, elas são eternas. Pelo menos, nem usar a palavra eterna está já errado. Elas são permanentes. Pelo menos nessa vida. Não há possibilidade de você ser um pária
e você se tornar um Brahma. Não há essa possibilidade. Você nasce pária e morre pária. Você nasce Brahmane e morre Brahmane. Então, isso é o sistema de castas. Classes sociais permanentes. Quem define para qual classe a pessoa vai nascer é a vida e as ações, ou seja, a lei do karma. A lei do karma vai definir em qual casta você vai nascer na sua próxima existência. E uma vez você, caindo numa casta, você permanece nessa casta até o final da sua vida. Agora, um detalhe. Oficialmente, a Índia, que é o país, onde se originou o hinduísmo e esse sistema de castas, a Índia, oficialmente, é uma república na atualidade, desde os anos 50 do século passado, e ela aboliu o sistema de castas. Então, hoje você vê, por exemplo, pessoas de castas diferentes se casando oficialmente, mas na cultura, na mente de muitas pessoas, essa divisão ainda existe. A casta na qual um hindu nasce, ela afeta a escolha de trabalho, de companheiro, embora, como falei com vocês, haja hoje em dia casamento entre castas, seleciona as pessoas com quem você pode comer ou até mesmo dividir o mesmo ambiente. A ética hindu, ela se ajusta a esse sistema de classes, de casta. A pessoa deve obedecer às regras da casta para permanecer pura, ou seja, a casta é um dharma, é o teu caminho. Você nasceu na casta mais baixa, você mereceu. É uma ideia perigosa, muito perigosa, certo? Para, por exemplo, o ocidental compreender. Nós ocidentais, a gente não vê essa, pelo menos oficialmente também, essa permanência de uma pessoa numa mesma classe social. Nós temos uma ideia de mobilidade. A pessoa pode passar de classe para classe social. Eu mesmo passei diversas vezes por diversas classes. Claro, nunca cheguei na classe alta, Para ser classe alta, você tem que herdar a fortuna, casar com pessoa rica, certo? É a forma de você pertencer à burguesia brasileira e mundial. Não se iluda, certo? Burguesia que eu estou falando aqui é pessoas que vivem de lucro e renda, tá bom? Não estou falando do médico que ganha 100 mil reais por mês no hospital. Ele não é burguês. Burguês é o dono do hospital, tá certo? O médico tem um padrão de vida muito bom, mas se ele parar de trabalhar 6 meses, ele não consegue pagar as contas dele. O burguês não, o burguês ganha sem trabalhar. É a diferença, tá certo? Então, você tem essa mobilidade. Se o médico que ganha 100 mil reais por mês, ele não conseguir mais emprego, for demitido de todos, ele vai cair de classe social. Se eu, professor Marciano, parar de trabalhar, eu vou cair ainda mais na minha classe social. Burguês não trabalha, ele viaja pelo mundo, ele vai gastar dinheiro que conseguiu com o trabalho dos outros, tá bom? Bom, vamos lá para o taoísmo e em seguida confucionismo. Duas religiões que historicamente estão muito próximas, mas que têm percepções de vida um pouco diferentes. As duas religiões são chinesas. Para quem fala que na China não tem religião, tem religião sim, tá bom? Taoísmo, o confucionismo e o budismo são 3 religiões que o chinês vivencia em toda a sua existência. Taoísmo é uma filosofia de vida e religião chinesa milenar. Olha só, século VI a.C. Antes de Cristo, já havia Lao Tse. Haverá uma aula só sobre o taoísmo, tá bom? Ela se baseia num livro chamado Tao Te Ching, livro do Tao e do Te. O que é o Tao?
Tao, gente, é o caminho espiritual. E o Té, a força vital. Em nossa próxima aula, né, nas nossas próximas aulas, não na próxima, nós vamos falar sobre o taoísmo e sobre o confucionismo, tá bom? Princípio ético, ó, do taoísmo qual é? Como o ser humano deve viver a sua vida, né, diária. Ó, o ser humano, ele deve viver em harmonia com a natureza. Ou seja, o ser humano busca o equilíbrio. Porque ele faz parte dela. Quando nós tomamos a natureza como referência, atingimos o tal, o equilíbrio. É mais ou menos aqui, perdão, o que diz esse símbolo aqui. Esse símbolo está muito relacionado com o taoísmo, o yin e o yang. O yin yang é o símbolo do equilíbrio e da harmonia, né? Olha só, um lado escuro, um lado escuro e um lado branco. A divisão. Só que no lado branco tem um ponto escuro e no lado escuro um ponto branco. O equilíbrio. Somente quando eu equilibro a minha vida, ó, equilíbrio e harmonia com o cosmos, é que eu posso ter uma existência que cria um mundo, né, que gera um mundo melhor. Então, o taoísta, ele vai buscar o equilíbrio. Outra religião da mesma época, e que eu aprecio bastante, o fundador, tem inclusive um livro, um filme na internet sobre ele, Confúcio. É um filme muito interessante. Confúcio, ele fundou o confucionismo mais ou menos na mesma época de Lao Tse, no século VI a.C. Foram praticamente contemporâneos. Qual é o princípio doutrinal do confucionismo? Olha só. A natureza e o universo estão em harmonia. Por isso, o ser humano deve integrar essa harmonia. Se a natureza e o universo estão em harmonia, o ser humano deve se integrar a essa harmonia. Não deve promover desequilíbrio. O confucionismo era a religião das grandes autoridades da China imperial. O que é a China imperial? É aquela China que existiu até praticamente o golpe, né, a revolução, comunista no século XX. Houve um período em que a China foi uma república não comunista, mas praticamente ela teve uma mesma estrutura social até o momento em que os comunistas tomaram o poder e transformaram a China nessa potência que é atualmente. A China tem um modelo de socialismo eficientíssimo, né? Dados como a fome e desemprego que são fortes no Brasil, na China são insignificantes. Professor, a China é capitalista? Não. A China é socialista. É o que chamamos de modelo socialista, modelo chinês de socialismo. Está bem? O socialismo não tem um manual em que todos os países são iguais. Cada país constrói o seu socialismo de acordo com as suas características. Então, o confucionismo, ele cabia como uma luva na estrutura da China imperial e daquela república, né, daquela estrutura antes da Revolução Comunista. Por quê? Porque o confucionismo, ele é, na sua essência, conservador. O que é conservador? Conservar a estrutura social. Por isso que os comunistas, eles erroneamente, combateram o confucionismo durante a Revolução Cultural na China. Só que depois essa perseguição ela acabou porque percebeu-se que o confucionismo é mais do que conservadorismo.
é uma filosofia de vida. Mas ele foi muito utilizado antes do comunismo para conservar a estrutura social. O soberano, o chefe, ele deve ser bom e o servo leal ao soberano, então não deve haver revolta, rebeldia, toda a minha atenção, meu respeito ao meu soberano. O pai deve ser amoroso e o filho respeitar o pai. O homem deve ser justo e a mulher obedecer a Deus, ao homem. Percebe então? É bem conservador, não é? Há uma definição de quem é o forte, de quem é o fraco, de quem manda e de quem obedece. Né? O confucionismo ele tem essa relação com o conservadorismo. O ideal da vida para os seres humanos são alguns valores como piedade, filial, respeito e reverência. Ou seja, sempre do menor para o maior, daquele considerado mais fraco para o mais forte, tá bom? Confúcio, ele via o ser humano como naturalmente bom. Aqui, gente, aqui é uma questão filosófica que divide boa parte do pensamento filosófico mundial. Alguns acham que o homem nasce bom, outros acham que o homem nasce, a sua natureza é uma natureza má, tá bom? Então, para Confúcio, o homem nasce naturalmente bom. O mal brota no ser humano por falta de conhecimento. Faz sentido. É só olhar para o Brasil atual, não é? O que a falta de conhecimento transformou, né? Como a falta de conhecimento transformou pessoas boas em pessoas más, arrogantes, desprezíveis, grotescas, grossas e assim por diante. Só você olhar o Brasil pós-eleição, não é? Aonde a ignorância pode levar a pessoa humana até a se pendurar num caminhão em alta velocidade. A pessoa se pendurar num caminhão em alta velocidade. Eu nem devia. É para fazer rir, não é? Até onde vai a ignorância da pessoa humana, não é? Eu vou segurar um caminhão. Bom, para alcançar a harmonia com o tal, o ser humano precisa de quê? De conhecimento. Se você quer melhorar, busque o conhecimento, tá bom? Mas o conhecimento verdadeiro, tá certo? Buscar o conhecimento nos livros, não nos vídeos do YouTube, tá certo? Essa minha aula aqui é sobre confucionismo. O que é que um estudante deve fazer depois da minha aula? Buscar um livro sobre confucionismo, sobre budismo, não ficar só na minha aula. Porque é a minha visão sobre o confucionismo, é a minha visão sobre o taoísmo, é a minha visão sobre religiões orientais. Mas você precisa ter a sua. E você só vai conseguir se você pesquisar, se você ler. Se você não ler, você vai ficar com a minha visão. Entendeu? E aí o que o professor quer é despertar em você a vontade de conhecer mais, tá bom? Como é que o conhecimento é transmitido? Pela educação. E a educação vai ensinar o quê? Ora, o confucionismo, ele é conservador. A educação, ela vai ensinar também a tradição. O que é a tradição? São regras de comportamento correto e o devido lugar da pessoa humana na sociedade. A tradição é regulada por 5 relações. A relação entre o Senhor e do seu servo, que é uma relação de poder e obediência. Entre o pai e o filho, também uma relação de poder e obediência. O filho tem que obedecer o pai. O mais velho e o mais jovem, também uma relação de obediência. O mais velho, né, o mais jovem tem que obedecer ao mais velho. O homem e a mulher, também uma relação de força, de poder. A mulher obedecer ao homem. E entre amigos e amigos, certo? Uma relação também calcada no respeito, no respeito, na reverência, na piedade, tá certo? Aqui nós temos uma foto de um ritual do confucionismo. Quando for a aula sobre o confucionismo, nós vamos ter mais umas ideias sobre a religião. Opa! Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha só, vamos fazer algumas atividades
para encerrar bem a nossa aula sobre a ética no mundo oriental. Foi só uma introdução. Próxima aula já começamos com o hinduísmo. O hinduísmo tem mais coisas a nos ensinar, tá bom? Foi só uma amostra grátis, tá certo? Turma, filosofia de vida e religião chinesa milenar, fundada pelo filósofo Lao Tse, baseada num livro chamado Tao Te Ching, Livro do Tao e do Te. Seus princípios éticos doutrinais são: o ser humano deve viver em harmonia com a natureza, pois faz parte dela. Quando tomamos a natureza como referência, atingimos o Tao, o equilíbrio. Qual religião oriental foi descrita acima, não é? Foi o confucionismo, o budismo, o taoísmo ou o shintoísmo? Qual religião foi descrita? Bom, temos aqui algumas informações que, certo, nos dão a certeza dessa religião, né? De qual religião é essa, perdão. Ó, fundada por Lao Tse. Religião chinesa. Princípio, o Tao, o equilíbrio. Essas três informações, elas já nos direcionam para a resposta que é o taoísmo, tá bom? O taoísmo, a religião do Tao, tá certo? Para você que acertou, aquele 10. Com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela, comemora. Bom, qual é o princípio ético do hinduísmo? O hinduísmo, religião que nós vimos aqui, ó. Falamos um pouco sobre o hinduísmo e será o tema da nossa próxima aula, não é? Qual é o núcleo ético, o princípio ético? É a caridade? É a perfeita meditação? Não violência ou não amor? Bom, não amor é um absurdo, não é? Nenhuma religião prega o não amor. Então, aqui já é um absurdo completo. Até colocar como alternativa é um absurdo. Caridade está relacionada ao espiritismo, está relacionada, certo, ao islamismo. Perfeita meditação está relacionada ao budismo. Então, sobrou a não violência. O princípio ético do hinduísmo é a não violência, não ser uma pessoa violenta. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela. Pode comemorar. Terminamos nossa aula, vamos à nossa revisão. Hoje nós vimos que a noção geral de ética no mundo oriental é a fuga do mundo, é a passividade, mudar a mim mesmo para em seguida mudar o mundo. Dois conceitos fundamentais para o oriental, que é o karma, a lei do retorno, as ações têm consequências que podem ocorrer noutra existência, o dharma, cada pessoa tem um caminho que deve seguir nesse mundo. Depois falamos sobre 4 religiões: budismo, hinduísmo, taoísmo e confucionismo. O budismo tem como núcleo ético a perfeita fala, a perfeita conduta e o perfeito meio de subsistência ou perfeito trabalho. Vou até colocar aqui, para não ter dúvida. O princípio ético do hinduísmo é a não violência, do taoísmo o equilíbrio, do confucionismo a tradição. Em nossa próxima aula, vamos estudar, princípios e valores éticos do hinduísmo. E vamos aprofundar tudo que vimos nessa aula de hoje, que foi uma introdução. Muita coisa interessante espera por você, querido aluno, querida aluna, e espero que tenha gostado dessa aula. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve! E